Olá pessoal, tudo bem? Tô passando aqui hoje só para falar um pouquinho. Tô sem uniforme, hoje não tem filtro, não tem maquiagem, não tem nada. Vamos falar como somos, do jeito que somos, dia a dia vocês vão me ver desse jeito, ok? Eu queria falar um pouquinho sobre o que é hipnoterapia e dentro da Bíblia, como que ela exerce essa função. Porque muitos me questionam por eu ser pastora e estar fazendo hipnose. Hipnose, gente, nada mais é que levar a sua consciência a um estágio mais avançado do relaxamento. Começa com você imaginando um lugar, geralmente, e você fica super, hiper consciente. Não é aquela hipnose que a pessoa entra em transe. Não tem nada disso, tá? Muitas pessoas não conhecem o que é hipnose. Então, elas têm um entendimento de algo que já foi feito muitas vezes, que acabavam tomando a consciência da pessoa, tá? Isso muito também tem a ver com possessão, que não é a hipnose que eu trabalho, ok? Eu trabalho com a hipnoterapia, que é uma hipnose onde vai levar a pessoa que está com depressão a sair da depressão, vai servir para pessoas ansiosas, pessoas que não dormem, conseguem dormir. Então, tudo isso, gente, é tirado completamente da Bíblia, tá? Eu não trabalho com nada que não tiver uma base bíblica. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu tive que escrever, tá? Porque é muita coisa, muita coisa. Então, não dá para decorar tudo, né? Assim como eu falo com vocês. Eu sempre vou ter um papelzinho aqui, então vocês vão me pegar lendo bastante, tá? Mas só para explicar um pouquinho para vocês do que realmente é a hipnoterapia. É um estado de hipnose, de alto relaxamento, que pode te levar até para o sono, tá? Você pode acabar dormindo no meio. Onde você tem um estado focado de concentração, podendo ser usado para sono, ansiedade, vícios, dores, depressão, síndromes do pânico e outras enfermidades, gente. Isso aí é TDAH, é o toque, o DOC. Então, assim, muitas enfermidades são tratadas através da hipnoterapia, ok? Então, vamos lá. A hipnoterapia aumenta a capacidade da pessoa responder melhor às sugestões do condutor. Quem é o condutor? O seu terapeuta, né? Que no caso aqui sou eu. Podem ser médicos, psicólogos, terapeuta, neuroterapeuta, psicoterapeuta, tá? Eu sou neuro e sou psico também, ok? Todas essas pessoas nessa área de psicologia, de psiquiatria, podem fazer essa hipnose, que é uma hipoterapia junto com a hipnose, tá? Promovendo assim um aumento no seu estado. A pessoa que tá doente, que tá depressiva, que é negativa, que reclama o dia todo, a mente dela tá na escassez, ela tá focada somente na escassez. Então, o que que acontece? Você vem com a hipnose, que é afirmações, que é levar o consciente daquela pessoa à positividade. Então, ali você vai induzindo, no caso eu, condutora, vou induzindo a pessoa a pensar coisas boas, tirar aquele dia negativo, tirar aquelas coisas negativas, tirar aquelas crenças terríveis do passado. Tem uns que trazem crenças limitantes do passado, outros de agora mesmo, ok? E é usada somente por médicos, já falei, né? Como que ela funciona? Sugestiva para cada doença. Então, nós vamos sugestionar a mente daquela pessoa trabalhar de acordo com o que ela precisa. Não adianta fazer uma hipnoterapia de ansiedade para uma pessoa que é super calma, né? Então, a hipnoterapia será uma sugestividade para cada enfermidade.
Quem não pode fazer hipnoterapia? Os epiléticos, pessoa que está em depressão no último estágio de não tomar banho, de não comer, de não estar ouvindo. Então, primeiro nós precisamos começar com um tratamento diferenciado para ela, para depois ela conseguir. A consciência tem que estar atenta, você tem que estar focado. É o contrário daquilo que as pessoas falam, que hipnose, você hipnotiza a pessoa, ó, e a pessoa entra em transe. Não tem nada disso, tá, gente? Hipnose pode ser usado para o bem e para o mal. Então, talvez você que tenha aversão à hipnose ou medo, ou não conhece, não sabe como funciona. Então, tem pessoas de magias, pessoas... Eu não vou dizer aqui quais são, porque você pode estar me ouvindo e você pode ser do bem. Então, tem pessoas que vão levar tudo para o bem, pessoas que vão levar tudo para o mal. Tanto na Igreja Católica tem bons padres e maus padres. No Evangelho tem bons pastores, maus pastores, né? No Espiritismo, bons espíritas, maus espíritos. Então, todos os lugares têm as pessoas boas e as ruins. Depende de qual método você vai estar usando. Eu uso o método bíblico, ok? Então, vamos lá. Pastores, psicólogos, todos eles usam métodos diferentes, tá? Eu queria reafirmar isso. Cada um tem psiquiatra que usa um método diferente, psicólogos, terapeutas. Eu, tá? Psicoterapeuta Deise Matos, uso o método Ressaron, que é completamente bíblico. Então vamos lá, eu vou tirar da Bíblia algumas questões que o nosso próprio Jesus deixou pra gente. O nosso próprio Deus nos ensinou como renovar a nossa mente, como trazer à existência aquilo que já existe lá no mundo espiritual, aquilo que já é nosso. Então, eu coloquei assim um título de Mente Renovada. Vamos começar. Se você quiser, você pode me pedir aqui nos comentários, pastora, deixa todo o estudo para mim e eu vou deixar o estudo para você que me pedir. Quem não pediu, eu não vou deixar não, ok? Só para quem pedir mesmo. Em Romanos 12, 23, fala assim, Romanos 12, versículo 2 e 3. No 2 fala assim, não vos conformei com este mundo, mas transformai-o pela vossa mente. Então, mente doente, mente que está adoecida, mente que é negativa, mente que está na escassez. Você não consegue trabalhar esta mente se não for por hipnoterapia, né? Você precisa de resignificar a tua vida, a tua mente, ok? No versículo 3 fala assim, pela graça ninguém tenha um conceito mais elevado do que, ao contrário, tendes equilíbrio, de acordo com a fé que Deus concedeu a cada um. Tem pessoas que não acreditam e tá tudo bem. E tem pessoas que não conhecem, então vai estar tudo bem quando você conhecer. Eu não posso falar daquilo que eu não sei. Eu não posso... Deixa eu só fechar aqui. Eu não posso simplesmente ignorar o fato de que existe a ciência, existe Deus, mas existe a ciência, existe as energias, existe cosmo, existe um universo aí, gente. Vamos abrir a mente, por isso que o Senhor fala que Ele renova a nossa mente. Em 1 Coríntios 2,16 fala assim, porque quem conheceu a mente de Cristo Jesus? Quem? Quem o pode instruir? Quem o ajudou a fazer e criar o mundo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, se Cristo é criador, nós somos co-criadores de Cristo, ok? Os homens criaram após. Deus fez os céus, a terra, deixou toda a matéria-prima. O homem com a tua sabedoria, com teu entendimento, com teu conhecimento. Deus foi falando através do teu espírito com o homem.
Porque nós somos corpo, alma e espírito. O espírito conecta com Deus. Por isso que nós somos energia, porque o Espírito de Deus é energia. Ele não se conecta falando. A alma, o corpo fala, mas o Espírito comunica através de energias, de pensamentos, de sentimentos. Gente, para isso nós temos que conhecer. E não é só a palavra de Deus, conhecer também a ciência humana. Porque foi através do homem que nós entendemos como construir casas, como construir carros e outras coisas, ok? 1 Pedro 1,13 fala assim: cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, sede inteligente. Gente, não adianta você achar que conhece tudo, porque você não conhece nada. Talvez você é expert na tua experiência, na tua área, mas talvez na nossa área você não vai entender. Talvez você hoje não entende o que é uma hipnoterapia, o que é uma hipnose, o que é uma meditação, e é tudo para o bem. Depende qual método que você usa, mas você não pode sair julgando quem faz. Você primeiro precisa conhecer o trabalho. Conheça o trabalho da pessoa, escuta o que ela fala, veja os seus frutos, para depois tirar alguma conclusão. E outra, a sua conclusão não muda a minha história. Então, é em vão. Talvez você está perdendo uma oportunidade de estar aprendendo, de estar se curando, de estar se tratando, porque dá certo com muitas pessoas. Então, vai dar certo com você também, ok? Vamos lá. No 1 Pedro 1,13 ainda fala, né? Cingido o vosso lombo para o vosso entendimento e sede sóbrio, seja inteligente e espera na graça que se oferece na revelação de Jesus. A própria palavra já diz, revelação. Deus vai revelar aqueles que Ele quiser. Como que é feito essa conexão espiritual? Deus revela, Deus fala com teu espírito. Então, através do conhecimento, você vai saber o que fazer, ok? Isaías 26,3 fala assim: tu conservas a mente que está firme em ti. Como que a mente vai estar firme em Deus? Pelo Espírito. Como que o Espírito comunica com Deus? Através de sensações, gratidão. Gratidão é o quê? É um prato que eu ofereço a Deus? Não, é sentimento. Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu deixo acontecer, entende? Colossenses 3,12. Pensei nas coisas que são de cima e não da terra. As coisas da terra, nós pensamos com o pensamento da carne, da alma, dos sentimentos nossos, né? E das coisas do alto, é somente entre energia, moléculas. Nós somos feitos disso, de energia, de moléculas. Olha o cérebro humano como é feito, gente. Dizem, né, cientistas, que seu cérebro dá choque. Porque somos energia. Muitas vezes a gente encosta, às vezes, numa porta, não cai, dá aquela, né? Aquele choquinho, porque somos pura energia. Então, nós vamos determinar se a sua energia está baixa ou alta. Você vai se comunicar melhor com Deus, com o universo, através da sua energia, da sua gratidão, da sua fé. Já viu aquelas pessoas que vão ao Mineirão e a torcida é só do Atlético, do Galo? Aí tá jogando Atlético Cruzeiro. Você já viu que a torcida empurra o time a ganhar, ou vice-versa, é só do Cruzeiro a torcida e tá jogando o Atlético Cruzeiro e eles vão impulsionar o seu time, aquela energia, aquela força. Você já viu uma igreja lotada? Você já viu o Mineirão lotado de crente? Como que é? Você sente Deus ali do seu lado, porque aquela energia é muito boa, entende? Isso sobe, isso é fé, gente. Então vamos. Salmo 77, 12,
Fala, meditar em suas obras e na tua palavra. Medita dia e noite. Meditar é o quê? É uma hipnose, é uma hipoterapia. Só que a meditação eu faço sozinha. Eu sou a condutora. Quando é hipnose, a condutora é a sua terapeuta, ok? Romanos 11:33 fala assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como a ciência de Deus. Então, a ciência é de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos. Quem consegue compreender essa máquina que nós temos dentro do nosso cérebro? Senão aquele que nos criou, que é Deus. Existe o Espírito Santo e existe o Espírito que Deus colocou em mim. São dois espíritos diferentes, tá? Espírito Santo é o Pai, Deus, Jesus, Filho, Espírito Santo são três pessoas diferentes, mas numa Santíssima Trindade. Agora, Deus me deu corpo, alma e espírito. É outro espírito. É o que me conecta a Deus. Ok? Talvez seja um pouco difícil para você entender. Se você não estudar a Bíblia, você fica meio perdido. Mas faz aqui suas perguntas, eu vou te responder tudo. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Cristo. Se eu sou imitadora de Cristo, eu tenho que fazer como ele faz. Não é assim? Hebreus 10:16. Este é o conceito que farei com eles. Concerto que farei com eles. Deus falando, tá? Porei minha lei no seu coração e escreverei no seu entendimento. Quando Deus quer colocar a vontade dele em você, ele vai pôr o desejo no coração, mas ele vai escrever. Por quê? O nosso cérebro subconsciente, ele vai armazenar aquilo. Por isso que Deus fala, medita na minha palavra dia e noite. Porque quando você precisar, o seu subconsciente, imediatamente, ele vai te lembrar daquilo que você precisa, daquilo que você estudou, ok? 1 Coríntios 6:19 e 20 fala assim, o vosso corpo é templo do Espírito Santo, ok? No 20, porque fostes comprados por um bom preço, glorificai a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, com a letra minúscula, quer dizer que não é o Espírito Santo, é o Espírito que há em mim, os quais pertencem a Deus. Então eu preciso compreender. A lei do meu corpo é a lei da ciência, é que traz conhecimento, é onde eu estudo, é onde tudo tá aí, ó. O Google tá aí para te ensinar muitas coisas, os cursos estão aí para te ensinar muita coisa. E a lei do espírito, que é o que está em mim, é para pensar, sentir, vibrar e emanar, para que venha a existência. Alguém sabe o que é déjà vu? Alguém já sentiu isso? Às vezes você tá conversando com alguém assim, de repente você olha para um lado, você vê aquela cena, você fala, gente, eu já vivi isso. Às vezes eu tô passando assim, passa uma pessoa, eu olho para ela, e eu sei que a pessoa vai me perguntar alguma coisa, a pessoa me pergunta, gente, mas eu já passei por isso. Porque lá no mundo espiritual já aconteceu. Entende, gente? Então, Deus já traz isso, já armazena em você. Ali você vai lembrar. Não é porque você teve outras vidas, não. Não é porque você já viveu aquilo. É porque lá no mundo espiritual já aconteceu. Ok? João 15:7 fala, se vós estiverdes em mim. Quem tá falando isso é Jesus, tá? Se você estiver em mim e a minha palavra tiver em vós, pedireis tudo o que quiseres e será feito. Gente, o poder da palavra. Eu canso de falar isso para vocês. Tudo que você fala é uma semente, ela vai ser plantada e ela é germinada e ela cresce e ela vai dar 100, 30, 70 vezes mais. E ela volta para você, porque a palavra não volta vazia. Tudo que você disser de bênção ou maldição, volta para você. Então, antes de abrir a boca, pensa, sente e vê se é necessário falar.
Gênesis 1 fala, né, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma, era vazia, gente, não tinha nada. Eu não vou entrar nesse detalhe, que depois eu explico por que a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. Mas no versículo 3 é o que eu quero dizer, sobre a palavra ter poder. O Senhor, Deus, falou assim, haja luz. Ele disse apenas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Tudo que Deus falou, Ele criou. Então eu posso co-criar com o meu pensamento, sentimento e a palavra. Então eu tenho que vigiar muito bem o que eu falo. 1 Pedro 2,2 fala do leite racional, que é o alimento da mente. Leite é alimento, racional é o que eu raciocino, tá? Culto, vamos colocar um culto racional. A Bíblia fala muito do culto racional. Um culto com sabedoria. Tem que ter o Espírito Santo? Claro. Tem que ter a revelação de Deus? Claro. Mas eu também tenho que ter um culto racional. A ciência também são mistérios de Deus. Tem gente que vai falar que foi a ciência, outros vão falar que foi milagre e outros vão falar que foi cura. Efésios 1, 17 e 18. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Entende que a revelação, a sabedoria, ela vem por aqui? E aonde que eu transformo a mente? Meu espírito. Porque quando a gente está no culto assim, nós pastores vamos pregar a palavra de Deus, estamos lá com o esboço todo bonitinho, chega na hora do culto, Deus fala, não é isso, eu quero isso. Ali na sua mente, passa aquela fita e você vai pregar o que Deus mandou. Porque o espírito está conectado com o outro espírito que é Deus. Porque Deus é espírito, Deus é energia, Deus é universo, Deus é tudo que há em nós, Deus está dentro de nós. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é que move montanhas, a fé é que vai trazer à existência o que não existe. O seu carro existe? Existe, está na concessionária. Como é que eu vou trazer ele para mim? Eu vou usar a minha fé, eu vou usar a minha inteligência, eu vou usar o racional e eu vou usar também o meu espírito para pedir, para agradecer, para sentir. É meu, eu quero, eu mereço, eu posso. E ali eu sinto e eu vibro e Deus de uma forma humana vai trazer isso para mim. Entende? Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da ciência. Por que eu tiro tudo dentro da palavra de Deus? Porque o temor do Senhor é a ciência. Os loucos desprezam a sabedoria. Sabedoria é somente do espírito para o espírito. É o teu espírito com o espírito de Deus. O conhecimento é a ciência, ok? 1 Coríntios 2. No versículo 14 fala, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. E não se pode entendê-las, porque elas discernem do espiritual. Não adianta você querer na carne entender o que eu estou falando. Se você não tiver no espírito, se você não sabe nem o que é o espírito, então você vai ter que aprender comigo primeiro. Senão você não vai entender, você vai falar assim, essa pastora tá doida, mas eu não estou doida. Eu estou falando tudo biblicamente. Todos os versículos que eu estou falando, se você quiser, eu vou postar para você estudar. Provérbios 4:7 fala assim, a sabedoria é a coisa principal. E a sabedoria eu só consigo por Deus, espírito e espírito. Aquele que adquire, pois, a sabedoria, com tudo que ela possui, adquire também conhecimento. Porque se eu conheço Deus, se eu conecto com o Espírito dele, se eu entendo como conquistar as coisas, meu Deus, todo conhecimento vai ser me dado na carne. Tudo eu vou ter, tudo que eu pedir no nome dele eu vou conquistar, entende? Parece muito fácil, mas é
muito complicado, mas não é difícil. Então, sabedoria e conhecimento, ciência e espírito, ou corpo e espírito. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Errais por não conhecer as escrituras. Muitas das vezes a gente erra porque a gente não conhece a Bíblia. A gente não conhece a palavra. E se eu não conheço a palavra, eu não conheço Jesus. Como posso amar aquele que eu não conheço? O porquê que eu sou apaixonada por ele? Porque eu entendo, eu não conheço tudo, mas tudo que eu já conheço, eu me apaixono. Porque Deus é apaixonante. Deus é eloquente. Deus é conquistador. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus fala com a gente pelo Espírito, Deus nos ensina, Deus dá estratégia, Deus faz tudo conosco e por nós, entende? Então, vamos lá, 2 Pedro 1, do versículo 5 ao 7, eu vou ler mediano, tá? Algumas partes dos três versículos. E vós também, pondo nisto mesmo a diligência. Gente, diligência pode ser carruagem, né? Quando antigamente tinha as diligências de carruagem dos reis, dos maiorais. Mas a diligência que eu tô falando aqui é sobre trabalho, tarefa, um pedido, tá? Então, e vós também, pondo nisto mesmo a diligência, que é um pedido, acrescente a fé. Deus tá falando, olha, se você quer fazer algum pedido, tenha primeiro fé. Você tem fé para pedir? Você tem fé para receber o que você quer? E depois da fé, acrescenta a virtude. Você tem virtudes? Você tem o caráter de Cristo? Você tem mente de Cristo? Você entende quem é Jesus Cristo? Depois, com a virtude, acrescente a ciência. Olha para você ver. Você tem que ter a fé, que é o sobrenatural. Fé é certeza das coisas que não se vê, mas se crê. Você crê, você não tem um carro hoje, mas você crê que tem, acabou e tem. E ele vai existir, traga a existência, acreditando pela fé, pela sua virtude. Segundo, pela ciência. O que é ciência? Eu tenho que conhecer o meu cérebro. Como que eu vou conectar com Deus? Como que eu vou emanar essa energia para que isso possa acontecer comigo? Então, e a ciência acrescente a temperança. Eu também não posso simplesmente sair gritando com todo mundo, arrumando confusão com todo mundo, porque eu já me acho rica e eu viro soberba. Não posso. Temperança. Sabe, tenha tempero, saiba falar, saiba se vestir, saiba se comportar. Se você é uma pessoa que pede prosperidade, então haja como uma pessoa próspera. Como que um rico age hoje? Ele sai gritando? Primeiro que eles falam baixo, eles comem pouco, eles se vestem bem, eles conversam bem, eles conhecem, eles são estudiosos, são cultos. Então nós temos que ter essa temperança. E junto à temperança, traga também a paciência, porque não é fazer assim, ó, estalei o dedo e aconteceu. Eu primeiro penso, sinto, vibro, emano e vou com as minhas virtudes e temperança e paciência, esperar aquilo que eu quero e vai acontecer. E junto com a paciência, venha também a piedade, a fraternidade, o amor. Porque não adianta eu pensar, não adianta eu sentir, não adianta eu vibrar, não adianta eu ter só virtude, não adianta eu agir como se eu fosse uma pessoa já vitoriosa, já rica, já com carro, já com o que eu quiser ter. Não adianta se não tiver amor, se eu não for fraterna, se eu não tiver piedade, misericórdia com as pessoas. Eu preciso ter tudo isso com as pessoas, para que Deus olhe para mim e fale, não, ela merece, toma, entende? Me perguntaram onde que está isso. 2 Pedro, do versículo 1, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Vamos para outra. 1 Tessalonicenses 5, 21. Examinai tudo e retende o que é bom. Tem pessoas que falam assim, não gosto nem de ouvir falar sobre hipnose. Mas você já estudou? Você sabe o que é? Procure saber o que é. Tenha conhecimento, gente, tenha sabedoria.
Salmos 19:14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação e do meu coração perante a tua face, rocha minha. Deus falou. O que sai da minha boca, o que eu penso, o que eu sinto no meu coração, é que vai chegar diante da face de Deus. A meditação também é uma oração guiada, criada, né? Enquanto eu estou orando, eu estou criando uma oração. E isso se chama uma meditação. Eu posso estar meditando coisas da palavra. Se eu não sei orar direto com Deus, eu vou orar um salmo, ok? Jeremias 29:11 fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja. Qual é o fim que eu desejo, o que eu peço para Deus? Então eu penso, eu sinto, eu tenho virtudes, eu vou ter paciência, eu vou ter temperança, eu vou ter amor, eu vou fazer isso tudo certinho e vou saber que tudo que eu estou pedindo a Deus, Ele já sabia antes de eu pedir. Então Ele já vai trazer a existência, mas eu tenho que ter paciência também, confiança para esperar, ok? Em uma das palavras que eu escutei hoje, sabe? Um pastor falando assim que a pessoa ela tem a coragem de pedir e não consegue descansar. Ela chega diante de Deus cheia de razões, porque eu quero, porque eu preciso, por conta disso, por conta daquilo, e por isso, e por aquele, mas ela não consegue entender que Deus conhece o que vai trazer isso para você. É igual eu sempre falei, é como se uma criança, igual meu neto hoje, 9 anos, me pedir para dar a ele uma moto. Não tem condições. Né? Como que você vai entregar uma moto para uma criança de 9 anos? Como que você vai entregar R$2.000 na mão de uma criança? Vai ali na padaria agora, vamos ser bem pé no chão. Vou dar uma nota de R$100 e falar assim, filho, vai ali para a vovó e compra 2 quilos de maçã, 1 litro de leite e pega o troco direitinho. Uma criança de 9 anos. Então, Deus também não vai colocar em nossas mãos aquilo que a gente também não sabe manejar. Aquilo que eu ainda não tenho sabedoria, aquilo que eu ainda não tenho discernimento, aquilo que eu não sei tratar. Porque tem muitas pessoas que são igual criança. Muitas pessoas que são igual criança. Elas não têm maturidade espiritual. Elas não sabem pedir, elas não sabem aguardar. Quando pede, sente, vibra, às vezes ela perdeu-se ali na virtude, na temperança, ela perdeu-se na falta de paciência. É uma pessoa que briga o tempo todo dentro de casa, que xinga os pais, que não é boa para ninguém. Deus não vai te dar nada. O que você conquistar é com seus próprios braços e olhe lá. Entende? A pessoa tem que ter um conjunto de coisas. Gente, é muita coisinha. É difícil por isso. Porque você tem que estar totalmente no Espírito. Por isso que Deus fala, andeis em Espírito. E o seu resultado será espiritual. Andeis na carne. E o seu resultado será da carne. Ok? Que Deus possa te abençoar. Eu vou estar enviando também hoje uma hipnoterapia, uma hipnose com algumas afirmações para Deus nos abençoar grandemente e cada vez mais. Gratidão por todos vocês que estão me ouvindo, viu? Um beijo!